Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Gente, falta mais de um ano para a eleição, mas o sobe e desce nas pesquisas já começou. Raquel Lira apresentou crescimento e João Campos queda no Recife, Mário. Que novidade é essa? Olá, Is. Olha, essa pesquisa do Instituto SETA, né, é uma pesquisa que vem construindo o histórico de pesquisas no Recife e no Estado. E a mais recente pesquisa do Instituto, divulgada ontem, aponta uma nova movimentação no cenário político do Estado. A governadora Raquel Lira segue em trajetória de crescimento, enquanto o prefeito do Recife, João Campos, registra nova queda ou estagnação nos números de intenção de votos para o governo do Estado. De acordo com o levantamento, Raquel subiu 2 pontos percentuais no Recife, tá? Esses números são do Recife, passando de 36% para 38%. Já João Campos caiu de 44% para 40%, acumulando uma retração de 22 pontos em relação aos números registrados em dezembro do ano passado. A diferença entre os dois, que já foi de 26 pontos, de acordo com esse instituto aí, agora é de apenas 2 pontos percentuais, ou seja, o cenário de empate técnico. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.500 entrevistas telefônicas, não é no Recife, em todas as regiões do Estado. O levantamento foi realizado em meio à greve dos professores da rede municipal do Recife, que já afeta cerca de 100 mil alunos. O impasse provocado aí pela recusa de João Campos em pagar o piso nacional do magistério tem gerado forte desgaste para o prefeito, especialmente entre servidores públicos e famílias impactadas aí pela parada. A crise educacional tem dominado o noticiário local, influenciado negativamente a percepção do eleitorado, segundo analistas políticos consultados aí pelo SETA. A avaliação é de que a condução do episódio tem desgastado a imagem de João Campos e reforçado a ideia de que gestor público tem um pouco espaço para o diálogo, digamos assim. Enquanto isso, Raquel Lira tem mantido uma agenda descentralizada, com foco em investimentos no interior, infraestrutura e principalmente a questão da água. A governadora também colhe os frutos do aumento de sua aprovação, que subiu 12 pontos nos últimos meses, segundo a série histórica do Instituto. Com o novo cenário, os bastidores da sessão estadual estão pegando fogo, literalmente, né? Porque fica aquela história, né, Laís? Toda vez que sai uma pesquisa, quem melhora nos números comemora e quem piora tenta descredibilizar o Instituto de Pesquisa. Ô Mário, você falou aí, né, sobre Raquel tá vindo muito pro interior, liberar obra de infraestrutura, de obras hídricas e tudo mais. Você acredita que já estava em tempo de João Campos estar andando pelo interior também? Que ele está se confiando demais ali na região metropolitana? Olha, Laís, ele teve em Afogados da Engazeira, né, num evento do PSB, foi um evento partidário. Mas eu acredito que a agenda, veja, se ele começar a rodar o Estado, a crítica vai ser muito grande, porque o Recife tem muitos problemas. São mais de 20 categorias que estão ameaçando greve, né? Pois é, greve de professor é um desgaste muito grande, porque é uma classe que ela causa muita sensibilidade junto ao eleitorado. As pessoas elas tendem a ficar sempre ao lado do que pensam os professores. É uma classe que tem a esquerda como aliada tradicionalmente, historicamente, todo mundo sabe que a esquerda faz muito barulho. Os sindicatos são ligados aos professores. E aí, por exemplo, não tem como aquela vereadora, professora do Recife, que é a jovem... Lívia Cirne? Não, a Cátia, a do PT, né? A mais jovem vereadora lá do Recife. Por exemplo, ela é aliada de João Campos, mas ela meio que nos últimos dias não tem como esse pessoal ficar calado com a prefeitura nessa situação, com essa crise com os professores. Então, os deputados estaduais do PT também estão indo para a tribuna da Assembleia criticar. Então, assim, acaba você trazendo aliados, né, que são da sua cozinha, literalmente falando, para criticar o governo. Porque a proposta de aumento para os professores do Recife foi de 1%. Isso aí foi ridículo, né? Apontado e por muita R$1 gente. Em alguns benefícios que eles tinham lá. E é uma crítica também que eles fazem, que é a falta de diálogo com o executivo municipal lá, né, Mário? Então, Karen, né? Karen Santos, isso mesmo. Obrigado, então, assim, é uma crítica que eles fazem muito, né? As categorias que estão ali, as que já entraram em greve, as que estão ameaçando greve, é que não conseguem dialogar aí com o poder municipal lá no Recife, e tudo isso vai influenciando como as pessoas avaliam ele, né? É complicado lá isso, que, como você disse aí, são várias categorias, né? Geralmente, veja, João Campos, na minha opinião, ainda está sendo poupado.
Porque geralmente esse tipo de crise acontece lá no começo do ano eleitoral, né? Porque as confusões vão até abril, mais ou menos, que é quando ele vai desincompatibilizar, ou seja, ele vai renunciar ao mandato na prefeitura para a sua eleição para o governo do estado. Mas esse ano, essa crise acontece já no ano pré-eleitoral. Se ele conseguir resolver esses problemas até dezembro, aí esse desgaste o ano que vem dá uma amenizada. Agora, se for persistindo, a gente lembra muito aqui quando o Zé Queiroz era prefeito, que a greve quase custava, por exemplo, a reeleição dele, né? Foi uma greve de 82 dias que os professores aqui da rede municipal passaram e foi uma crise muito grande. Então, ele conseguiu ser reeleito, mas chegou... eu lembro que ele chegou para disputar a reeleição, Miriam Lacerda, que foi a candidata contra ele, tinha 12 pontos percentuais na frente. E aí a eleição foi acontecendo e ele foi tirando, principalmente naquela época, pelos apoios de Eduardo Campos e de Lula, mas o desgaste provocado por essa relação que ele teve, principalmente com os professores, sobrou até para quem era líder do governo na época, que era o Demóstenes Veras, que acabou não sendo reeleito vereador da Câmara, um vereador, diga-se de passagem, muito bom. Mas como ele era o vereador que dava a cara a tapa para estar defendendo o governo, principalmente com relação aos professores, acabou respingando, não só em cima de Zé, que acabou de qualquer forma sendo reeleito, mas Demóstenes acabou com a imagem muito desgastada e não conseguiu a reeleição. Vai ser difícil. Tem que correr atrás do prejuízo, né, Mário? Isso. A gente vai seguir acompanhando e as novidades a gente traz sempre aqui na coluna Política de A a Z. Obrigado, Mário. Valeu. Tamo junto aqui até o final. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A Política de A a Z.